Olá, meus amigos, tudo bem? Estatística ganha jogo. Me chamo Luiz Leão, sou do seu Lasqueira FC. Aqui é papo de boteco, todo mundo já sabe, esse jargão vai ficar aí. Passar um avião daqui a pouco aí. Aí todo mundo já sabe que o papo não para não, vai continuar. E vamos falar desse confronto hoje que vai ser, ou melhor, vamos falar desse confronto que vai ser no domingo entre Vitória e Atlético Paranaense. Exatamente isso. Pela estatística do jogo, o Vitória é favorito a vencer essa partida, porque quando joga em casa tem mais vitória que o Atlético Paranaense. E quando é o inverso, o Atlético Paranaense tem mais vitória do que o próprio Vitória. Sendo que nos últimos 4 jogos, o Atlético Paranaense venceu as 4, jogando dentro e fora de casa. E aí, vamos lá. Uma curiosidade aqui, que eu falei no vídeo anterior, falando justamente sobre o confronto, e eu mencionei o Vitória. Você sabia que o Vitória hoje, dos últimos 5 jogos, faz campanha de G5? O Vitória dos últimos 5 jogos, ele faz 10 pontos. Ele só é surpreendido por Palmeiras, que fez 12. Nem Bahia, nem Flamengo, nem Botafogo, e nem Bahia, Flamengo e Botafogo. E tem outro time que está na parte lá de cima da tabela que não passou de 10 pontos. E o Vitória tem esses 10 pontos. Então ele faz campanha de G5, jogando atualmente para fugir da zona de rebaixamento. Acredite, vá lá ver os números, pode ver. E ele vence o Fluminense fora de casa, em que soube aproveitar o momento ruim que o Fluminense está vivendo, e ele não tem nada a ver com isso. Ele foi lá, jogou, fez o jogo dele, fez toda uma preparação chamando o Fluminense para a partida, e quando tinha o contra-ataque, jogava sempre com o Mateuzinho em cima de Marcelo, ganhou todas praticamente. Depois foi outro jogador do Vitória em cima de Marcelo, ganhou todas praticamente. E foi jogando. Cozinhou o jogo do jeito que ele queria. Sofreu algumas pressões normais, porque o Fluminense estava jogando pressionado também para fazer o primeiro gol. Sofreu pouco. E ganhou a partida merecidamente de 1-0. O Atlético Paranaense, ele começa o brasileiro muito bem, Cuca como treinador, lidera o brasileiro na época junto com o Bahia, ou você esquece que também foi líder o Atlético Paranaense. Depois fez o jogo de liderança com o Flamengo também. E aí Cuca começou a perder o vestiário. E lá se vão 5 jogos sem vencer. São 4 empates e uma derrota. Atlético Paranaense. Se eu não me engano, é essa tônica aí. Cuca saiu. E na primeira partida que o Cuca sai, perdeu pro Botafogo, jogando no Engenhão. E vem jogar aqui agora contra o Vitória. Mesmo assim, a pontuação é excelente, 19 pontos. Se ele vencer o Vitória no Barradão, ele vai para 22 pontos e cola ali no G5, praticamente, G6, G5. Mas a pontuação do Atlético Paranaense é excelente. A pontuação do Vitória, fazendo campanha dos últimos 5 jogos de G5, tem 12 pontos. Por isso que vencer amanhã o Atlético Paranaense, vencer no domingo o Atlético Paranaense, vai ser importante. Que se ele vencer o Atlético Paranaense, ele vai a 15 pontos e abre uma larga vantagem na parte de baixo da tabela. Jogo muito, muito complicado para o Vitória. Eu vou explicar. E espero que os meus amigos todos do Vitória entendam. Vencer o Fluminense atualmente não é nenhum trunfo para time nenhum. Vencemos o Fluminense, vencemos o campeão da América. Esse Fluminense está jogando aí agora, não ganha de ninguém da Série A, se não mudar radicalmente a maneira de jogar. Então o Vitória pegou o Fluminense no melhor momento para ganhar. Poderia ter sido dentro e fora de casa, o Vitória ia ganhar. Eu falo isso há muito tempo que me acompanha aqui, que o Fluminense não ganha de ninguém. E foi comprovado aí, falando antes dos jogos. E o Vitória soube aproveitar o momento ruim do Fluminense e tirou 3 pontos do Fluminense. Maravilha. Agora, contra o Atlético Paranaense é outra história. Mesmo o Atlético Paranaense tendo 5 jogos sem vencer, 4 empates e 1 derrota, ele vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Fluminense. Agora, tem um detalhe. Os últimos jogos no Barradão foram 2 goleadas a favor do Vitória.
Venceu o Inter por 3-1, perdão, venceu o Inter por 3-1 e venceu o Atlético Mineiro por 4-1. Então, assim, o Vitória tá fazendo agora o dever de casa. E provavelmente amanhã vai propor o jogo e vai abrir espaço para o Atlético Paranaense também jogar. Então vai ser um jogo interessante. O Vitória vai ter que fazer o papel de mandante mesmo no Barradão. A torcida tem que apoiar, chegar junto com o time. O momento é favorável para o Vitória, muito favorável mesmo. Só você ver os números. E quanto mais vitória a Vitória vier ter daqui para frente, mais ele escapa da zona do rebaixamento. Pensar em Libertadores agora, com alguns torcedores amigos meus estão falando, pô, Luiz, calma. Primeiro saia da zona do rebaixamento, no mínimo garanta a permanência na Série A e depois lá na frente, seja o que vier. Acho precoce pensar em Libertadores no momento. Acho o ideal é pensar em ficar na primeira divisão e garantir a vaga da Sul-Americana que qualquer time consegue. Esse é o ponto ideal para o Vitória. Para o Atlético Paranaense, aí vem um alerta para o jogo, o mandante da partida, que é o Vitória. O Atlético Paranaense não é um adversário bobo, não é um adversário ruim. Claro, tem 5 jogos que não ganha, mas são 4 empates e uma derrota para o Botafogo fora de casa. E ele pegou adversários considerados fortes também. E tomou gol no final da partida. Então, assim, perdão, ele não perdeu para o Botafogo, o Atlético Paranaense. Eu não estou lembrado para quem ele perdeu o último jogo. Depois eu boto aqui para quem ele perdeu. Ele empatou com o Botafogo no finalzinho e estava ganhando. Então, assim, é bom ficar em alerta. Ele perdeu para o Cruzeiro. Tomou 2-0 do Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro vinha de uma derrota contra o Bahia de 4-1. E ele veio de um empate com a demissão do Cuca. Foi isso mesmo. Aí o Cruzeiro, ele pegou o Cruzeiro no Mineirão e tomou 2-0. Me lembrei. Então, assim, o Atlético Paranaense não é um adversário fácil para se ganhar. É um adversário muito mais difícil do que o Fluminense. Então o Vitória vai ter que jogar futebol, vai ter que estar esperto contra o Atlético Paranaense, porque os caras vão chegar no Barradão para vencer também. Porque para ele vale o G5 ou G6, vale a vitória, vale o reencontro da vitória também. E o Atlético Paranaense é o seguinte, ele joga da mesma forma dentro e fora de casa. Claro, jogando em casa com a grama sintética, ele joga com mais velocidade. E nisso ele vai pegar um Barradão com gramado ruim. Falando em gramado ruim, fazer um alerta aqui para o maior rival do Vitória, Bahia. Se vocês não cuidarem do gramado da Arena Fonte Nova, seu time vai cair da parte técnica. Porque o time do Bahia é muito toque de bola. E o gramado da Fonte Nova está ficando muito castigado. E tem poucos jogos e muitos shows acontecendo. Então, fica o alerta aí para quem administra o gramado da Fonte Nova. E depois o Rogério Ceni vai começar a questionar o gramado da Fonte Nova, porque o time dele é muito técnico. E o gramado está ficando castigado. Voltando ao assunto aqui para o Vitória. E o gramado do Barradão favorece muito mais ao Vitória do que o Atlético Paranaense. Eles não conseguiram ainda melhorar o gramado. O Atlético Paranaense pode sentir isso, porque eles estão acostumados a jogar grama sintética, grama liso, a bola corre mais rápido. E aqui vai ser um gramado lento para o Atlético Paranaense. E isso é ruim. E o Vitória pode se sobressair justamente nisso aí. Jogar com o gramado que ele tem, está acostumado a jogar, e fazer do gramado do Barradão a sua arma. E deve fazer isso mesmo. Porque o Atlético Paranaense faz isso quando joga na Arena da Baixada, na grama sintética. Então é um jogo muito interessante. Estatística ganha jogo, o Vitória seria muito favorito para essa partida, mas, vou repetir, vai ter que jogar futebol para ganhar do Atlético Paranaense. Da mesma forma que jogou futebol sério contra o Internacional e contra o Atlético Mineiro. Porque se vier para cá, porque ganhou do Fluminense, achando que vai ganhar fácil do Atlético Paranaense, pode sofrer uma derrota, o Atlético Paranaense pode chegar no Barradão e surpreender o Vitória. Então é um jogo dificílimo, outro jogo difícil que o Vitória vai ter, e o apoio da torcida vai ser fundamental para ajudar o Vitória nessa conquista desta vitória a favor do Vitória. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.